Evangelho, João capítulo 1, versículos 29 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, que é retirado do texto de João, nós vemos um trecho que faz parte da introdução desse evangelho, em que o evangelista tenta responder para os seus leitores a pergunta sobre quem é Jesus. João faz o desenvolvimento desse tema com um grande significado teológico, para poder afirmar para os seus leitores quem é realmente Jesus. No trecho que nós lemos hoje, João Batista define aquela pessoa que se aproxima dele e faz a sua apresentação. Reparem que nesse trecho João Batista não se dirige a ninguém de uma maneira específica. Ele não menciona que existiam pessoas perto dele. Ele simplesmente faz a declaração sobre a pessoa de Jesus. Dessa forma, nós podemos entender que essa mensagem do evangelista, colocada na boca de João Batista e que apresenta Jesus ao mundo, é uma mensagem atemporal. Ela não tinha um destinatário particular. E dessa maneira ela se destina a todas as pessoas de todos os tempos e hoje a nós que leram o texto. Gente, nesse trecho, o evangelista ele faz duas importantes afirmações para quem o ouve. Na primeira, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E na segunda, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ao fazer a primeira afirmação, o autor faz referência a duas imagens muito conhecidas do povo judeu. Uma delas é a imagem do servo sofredor, aquela que nós vemos narrada no livro do profeta Isaías, lá da primeira leitura. O cordeiro que é levado ao matadouro e que, através do seu sacrifício, assume os pecados das pessoas e realiza a expiação, a purificação delas. E a outra, a imagem do cordeiro pascal, que nós vemos no livro do Êxodo, no episódio da libertação do povo da escravidão do Egito, e que tem o significado da ação libertadora de Deus em favor do povo de Israel. Essas são duas imagens que muito provavelmente o evangelista quer associar a Jesus quando ele faz a afirmação de que ele é o Cordeiro de Deus. A ideia que o autor quer nos transmitir sobre a missão de Jesus é a de que ele veio para acabar com o pecado do mundo. E reparem, gente, que ele utiliza a palavra pecado no singular e não no plural. Ele não se refere aos pecados das pessoas individualmente, mas ele quer se referir a um pecado único, que pesa sobre toda a humanidade e que na catequese do evangelista representa a recusa, desde sempre, que as pessoas fizeram em viver a sua vida de acordo com a proposta de vida que Deus tem para cada um de nós. É essa recusa, é esse pecado, no sentido histórico, no sentido amplo, que faz com que o mundo viva em uma situação de opressão, de injustiça, de discriminação e tantas coisas ruins que prejudicam as pessoas. A segunda afirmação, onde o autor diz que Jesus é o Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, acaba por completar a primeira.
Dizer que Jesus é o Filho de Deus, né, que ele batiza com o Espírito Santo, é dizer que Jesus é da própria essência de Deus, que ele é o próprio Deus que se faz pessoa, para poder vir ao encontro das outras pessoas, para habitar junto com elas, com o objetivo de oferecer diretamente, pessoalmente, a sua salvação. A missão que Jesus veio cumprir é fazer o anúncio desta salvação, oferecer a salvação para as pessoas e eliminar o pecado que escraviza cada uma delas e impede com que elas abram o seu coração para Deus. Quando o autor do livro diz, para a gente que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus e permaneceu sobre ele, ele nos mostra que a plenitude da vida de Jesus, que está no seu Espírito, ela está definitivamente habitando em Jesus e permanece nele. Por outro lado, nós podemos ver nessa descida do Espírito Santo sobre Jesus um marco inicial da sua atividade messiânica, uma espécie de posse de Jesus, sobre a missão que tinha sido confiada a ele. Nós vemos também que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O verbo batizar, gente, no idioma grego, ele tem dois significados. Um é submergir, igual um submarino, que afunda no mar. E empapar é o outro significado, no mesmo sentido do que um temporal, de uma chuva forte que empapa a terra onde ela cai. Dessa maneira, a gente pode entender o significado de batizar no Espírito Santo, como uma mistura profunda entre o homem e o Espírito de Deus. Da mesma forma, como a terra fica empapada ao se misturar com a chuva que cai sobre ela. Portanto, gente, Jesus derrama o Espírito sobre as pessoas. Ele causa essa mistura profunda desse Espírito com o nosso coração, para que dessa maneira, nós fiquemos totalmente empapados pelo Espírito de Deus, para que tenhamos nossas vidas transformadas, para que abandonemos o pecado e abracemos a vida plena que é oferecida por Ele. Gente, o relato do evangelista João, através dessa cena protagonizada por João Batista, precisa nos sensibilizar, precisa nos chamar a atenção para a verdadeira definição sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua missão. A gente não pode ver em Jesus apenas uma pessoa exemplar, um homem muito bom, um grande sábio, um ser iluminado, como muita gente gosta de dizer, que passou por esse mundo. Hoje em dia quase virou moda definir Jesus dessa maneira. Isso me irrita. Para nós, católicos, e para todos os cristãos, Jesus é Deus que se fez homem, que se tornou uma pessoa, que assumiu nossa humanidade e que habitou no meio de nós, com a finalidade de nos trazer uma proposta de salvação e de vida eterna. Esse mesmo Jesus, ele continua a nos oferecer essa mesma proposta nos dias de hoje. E nós, assim como foram os primeiros discípulos, somos aqueles responsáveis por levar essa notícia para todas as pessoas, para quem está do nosso lado. Nós somos os continuadores da missão que Jesus deixou para as pessoas que dizem sim ao seu projeto. A missão de Jesus, gente, foi nos salvar e eliminar o pecado do mundo. Mas nós continuamos a ver o nosso mundo repleto de pecado e das suas consequências. Todos os dias a gente vê notícias de guerra, de fome, de violência, de desonestidade, de egoísmo, de injustiça e de tanta coisa ruim. Nós não devemos pensar de maneira nenhuma que Jesus falhou na sua missão. Jesus propôs o seu projeto de maneira individual, para cada um de nós. Jesus não chegou ao mundo comunicando a todos a imposição de uma nova ordem mundial. Jesus não chegou com o pé na porta. Esse não é nem nunca foi o modo de agir de Jesus. As pessoas continuam sendo livres hoje, como foram desde os tempos mais antigos e como foram no tempo em que Jesus aqui esteve. Elas são livres para dizer sim ou para dizer não à sua proposta. E tudo o que ocorre de ruim nesse mundo é fruto do afastamento da gente das propostas de Jesus.
Deus sempre respeitou e respeitará a nossa liberdade. Deus não criou bonecos que obedecem em tudo e que são pré-programados. Muitas pessoas procuram, pela vida, pela felicidade, pela realização, onde essas coisas não estão. Elas são livres para isso. Elas procuram nos caminhos opostos àqueles que Deus nos indica. E Deus respeita essa decisão. Por causa desses fatores, o nosso mundo sempre vai estar sujeito ao pecado, gente. Nós somente vamos poder ser livres dessa realidade de pecado que é comum à nossa natureza humana quando nós terminarmos a nossa caminhada nessa terra. E tudo isso por causa das nossas próprias opções. Jesus nos ensinou o caminho que nós devemos trilhar e que devemos ensinar nossos irmãos a trilharem, através das nossas palavras, eu sempre digo isso, mas principalmente através do nosso testemunho de vida. Talvez eles nunca escutem a gente pregando nada, porque ninguém sai pelo mundo pregando Jesus em todo canto que vai. Mas as pessoas vão reparar no nosso modo de proceder, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas opiniões, no modo como nós lidamos com o nosso irmão. São nossas ações que sempre falarão muito mais alto que as nossas palavras. Que nós possamos assumir a nossa vocação, principalmente de fidelidade ao projeto de Deus. Que nós possamos assumir a nossa vocação de sermos testemunhas de Deus nesse mundo. E que nós possamos assumir a missão que Ele nos confiou como batizados no Espírito Santo. Mais uma vez, eu peço a você que não tem nenhuma atribuição, mas que é um vocacionado por natureza. Procure na sua comunidade algum trabalho necessário, algo que esteja fazendo falta para as pessoas. Procure saber o que está precisando, as coisas mais necessárias. Às vezes, uma recepção na igreja. Às vezes, ajudar a fazer a comida para distribuir para os moradores de rua, a empacotar essa comida. Simplesmente, às vezes, ajudar a distribuir essa comida sem ter que falar nada. Procure. Gente, são muitas tarefas, são muitos trabalhos que podem ser feitos para a gente amar o nosso próximo, visitar um doente no hospital, visitar um preso, ir num cemitério. Quantas pessoas são beneficiadas pela pastoral que atua nos cemitérios, a pastoral da esperança, que consola as pessoas nos seus momentos de maior dor. Gente, tudo isso é vocação. Eu não estou apontando para você nenhuma delas. Eu só estou colocando algumas que existem e que estão precisando de ajuda em muitos lugares, em muitas comunidades. Seja disponível, doe um pouco do seu tempo para poder servir a Deus no seu irmão. Um grande abraço para cada um. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.